que nós vivemos traz como consequência uma ansiedade muito grande. Uhum. Na Universidade de São Paulo, no nosso laboratório, o laboratório que eu coordeno já há 32 anos, nós estudamos exatamente como essas questões emocionais podem interferir no consumo de alimentos. E uma das variáveis mais importantes é a questão da ansiedade propriamente dita. A ansiedade nada mais é do que a nossa mente vagando por situações futuras que nós desconhecemos. Então, o momento que nós vivemos, ele acaba estimulando as pessoas a pensarem em situações que nós desconhecemos se elas acontecerão ou não. Então, uma estratégia muito simples é traga a sua mente para o momento presente. E como fazer isso na refeição? Prestando atenção no sabor do alimento, sentindo o cheiro da comida, e quando se perceber consumindo o alimento no meio do dia, que normalmente não acontece, tente fazer uma pergunta para você mesmo: é fome ou estou consumindo mesmo sem fome? Essa estratégia funciona muito bem. O senhor falou aí de fazer a pergunta, né? Fome não é só vontade de comer, ansiedade, o que é? Mas nesse momento, então, eu percebo ansiedade, não estou com fome. O que fazer então? Existe uma outra alternativa a não comer? Então, o primeiro ponto que nós devemos levar em consideração é que nós estamos no momento onde todos nós precisamos de um sistema imune muito efetivo para caso nós entremos em contato com o Covid-19, o nosso corpo possa reagir da melhor forma possível. Então, o primeiro ponto que eu colocaria é, dentro da questão da pandemia, é manter um consumo de água regular. O que é isso? Tomar um copo de água por hora. Isso faz com que o nosso sistema imune funcione na sua plenitude. A segunda coisa é exatamente em relação à sua pergunta. Não ficar muito tempo sem se alimentar. Por quê? Quando nós passamos mais do que 4 horas sem se alimentar, nós temos uma alteração da glicemia. E isso pode aumentar a secreção de cortisol, que é um hormônio que deprime o sistema imune. E nós precisamos desse sistema imune muito forte para o combate, caso haja necessidade. Antônio, assim, a gente sabe que, voltando a essa questão um pouco da ansiedade, não só da ansiedade, como a gente, às vezes, alguns de nós tá com as crianças em casa, e inventar uma coisa diferente aí para as crianças também é uma forma aí de entreter e de passar o tempo nesse período de isolamento. O caminho correto é o equilíbrio ou realmente é bom cortar todo o açúcar? Na verdade, existem estratégias para que a gente possa entreter as crianças, mesmo usando o alimento para isso. De que forma? Nós podemos usar as frutas, por exemplo, brincadeiras Uhum. de usar a casca de fruta. Meu sogro fazia isso com a minha esposa, de fazer o trenzinho ali, né? Que legal. Cortar as frutas fazendo bonequinhos. Ou seja, você pode usar, mesmo que o alimento seja uma forma de entretenimento, usar alimentos que vão ajudar as crianças, porque a ingestão de fibras, nesse momento, faz com que o nosso sistema imune fique forte, que as nossas mucosas fiquem mais resistentes e que nós tenhamos o intestino participando ativamente no processo de defesa. Então, não precisa abrir mão disso, apenas fazer uma escolha, escolhendo os alimentos, como as frutas, que são fortes aliados nesse momento para fortalecer o sistema imune. Antônio, a gente sabe sobre a questão da microbiota aí do intestino, né? Que, para quem não sabe, são as bactérias que a gente tem no nosso intestino, né? A gente tem bactérias boas e bactérias ruins. E nesse momento a gente tem que cultivar as bactérias boas, né? Por favor, me corrija se eu estiver errada. Perfeito. E aí, eu queria saber sobre isso. Como que a gente faz? Qual que é o caminho? A gente aprende na escola ali que o prato colorido é o melhor caminho para que a gente cultive essa saúde interna do nosso organismo. É esse mesmo? Buscar o mais colorido possível para que a gente possa estar aí dentro de todos os grupos de alimentos? Isso. Dentro do grupo de alimentos, aqueles que mais favorecem para que essas bactérias intestinais sejam beneficiadas, as que não promovem doença, e combatidas as que promovem doenças, é a ingestão de alimentos contendo carboidratos, e dentre eles, os carboidratos que nós classificamos como fibras também. E aí nós encontramos isso em frutas, legumes e verduras. Isso tem um papel importante porque essas bactérias,
elas vão usar essas fibras como nutriente, produzindo o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles ajudam a essa saúde intestinal. Então, quando nós falamos no consumo de alimentos coloridos, isso vale para frutas, legumes e verduras, o mais variado possível e, de preferência, em pelo menos 3 refeições do dia. Com isso, o que nós conseguimos? Fazer com que as bactérias patogênicas, aquelas que promovem a doença, sejam debilitadas, sejam enfraquecidas, e as bactérias comensais, que são saudáveis, sejam fortalecidas. Esse favorecimento da saúde intestinal é um grande aliado para o nosso sistema imunitário, porque faz com que nós não gastemos energia no combate a bactérias que estão no intestino tentando provocar uma doença e sobre o sistema imune para o combate que é importante, como no caso que nós vivemos agora. No caso dos alimentos processados, né? Como nós estamos em isolamento domiciliar, então as pessoas foram aos mercados, encheram carrinhos, né? Não é o ideal, né? Mas muitas pessoas agiram desta maneira, ou até para evitar ir e voltar a supermercados, enfim, estão usando muitos produtos processados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dos riscos disso, né? E também concentração de sódio, enfim. Tá. Um ponto importante é que nós temos 2 tipos de alimentos, alimentos in natura e alimentos processados. São as 2 categorias que a engenharia de alimentos conhece. Esses alimentos processados, eles podem ser consumidos também. E nesse momento, o que acontece? Os alimentos eles precisam ter uma durabilidade maior, o que no mercado se chama de shelf time. Então, eles precisam ter maior tempo de prateleira. Nas nossas casas acontece a mesma coisa. Muitas vezes nós não temos tempo para ir com regularidade ao mercado, ao supermercado e abastecer com frutas. Nós temos, então, alimentos que são mantidos nessas condições. Vale salientar que a ingestão desses alimentos é sempre favorecido quando você tem o apoio de um profissional da área. Então, o nutricionista pode ajudar a adequar a isso. De uma certa forma, não existe alimento bom ou alimento ruim. Existe uma alimentação boa ou uma alimentação ruim. E a alimentação boa, ela compreende todos os alimentos, inclusive os alimentos que são vendidos em latas ou não. Basta você adequar de acordo com a necessidade nutricional com o apoio de um nutricionista. Antônio,